A morte faz parte da vida, claro, mas a gente não pode negar que fica surpreso de vez em quando. Fala aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Rodrigo Cortez, você já sabe. São exatamente 9h30 da noite do dia 22 de novembro de 2019 e acabou de dar na televisão que o apresentador Gugu Liberato morreu. Foi confirmada a morte dele. Já havia um papo sobre a possível morte dele nos dias que precederam a gravação desse vlog, porque ontem, na quarta-feira, foi divulgado que na terça-feira, dia 20, ele havia caído do seu telhado da sua casa em Orlando. Infelizmente, os boatos que se sucederam eram corretos e a morte encefálica foi confirmada pelo médico da família. Até onde eu li, esse médico não teve o nome divulgado, mas pelo que eu sei, divulgaram o nome dele agora. Enfim, o médico da família foi até Orlando e confirmou a morte encefálica, ou seja, a falta de atividade cerebral de Gugu Liberato. No dia que precede a gravação de hoje, houve muita divulgação da morte dele, até porque o blog do jornalista Amaury Júnior deu primeiro que o quadro de Gugu era irreversível. Depois o veículo O Dia também chegou a dar essa notícia e foi se espalhando demais, assim, até o apresentador do É da Coisa, da Band News FM, já mencionado aqui, também deu a morte do Gugu. E se a gente está falando às 9h30, às 6 da tarde ele havia se desculpado por ter dado uma notícia errada. Provavelmente o que eu acho que aconteceu é que o hospital Orlando Health, lá de Orlando, realmente tinha confirmado a morte cerebral, mas a família precisava ouvir isso do médico tradicional da família, do médico que estava acostumado a cuidar deles, assim. E isso me fez pensar um pouco, eu como um futuro jornalista, eu acho que faço também um trabalho minimamente jornalístico aqui nesse vlog, apesar de não ser exatamente, ter um cunho de entretenimento também. Fiquei pensando, porque eu não divulguei nada nas minhas redes sociais confirmando a morte dele, e quando divulguei, disse que esperaria até o boletim médico. Isso foi ontem, por volta das 6 da tarde, e realmente se fez necessário. Mas E aí eu não tô falando do Reinaldo, eu não tô falando do Dia, eu não tô falando do Amaury Júnior, nenhum deles. Mas o que eu posso dizer, por enquanto, é que esse furor todo pra dar a morte do cara não é natural. A gente precisa se preocupar um pouquinho mais com a saúde mental dos familiares que ouvem notícias assim. Imagina você estar preso num avião, indo para Orlando ver o teu pai, ou ver o teu avô, ou alguém da sua família, enquanto você abre o celular, o Wi-Fi no avião, e você só vê notícias sobre esse teu familiar, sabe? Então a gente precisa maneirar um pouquinho também, acalmar e esperar laudos médicos. Vamos esperar laudos médicos antes de desejar descanso em paz para as pessoas, sabe? Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida de que a imprensa especializada já sabia da morte do cara, porque os jornalistas arrumam um jeito de saber das coisas. Eu sou jornalista, eu também dou os meus pulos de vez em quando, então, apesar de não trabalhar em nenhum veículo grande, mas às vezes a gente precisa se desdobrar. Eu já trabalhei como jornalista para a TV da faculdade, então a gente precisa dar o nosso jeito. A gente fala com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e jornalista tenta jogar. Jornalista é um político que não trabalha na política, exatamente. Então, eu não tenho dúvida de que a mídia já sabia desse fato, mas custava segurar um pouco.
Não tô pegando no pé da mídia nem nada, eu tenho certeza de que é necessário para manter o modelo de negócio vivo, porque hoje em dia, se você não tiver clique, você não tem grana. Mas quando é uma grande celebridade assim, que envolve muitos casos, envolve muita gente, vamos procurar segurar um pouco a mão. A morte do Ricardo Boechat me pegou muito forte em fevereiro, tanto que tem um vlog sobre isso. Me pegou numa época de depressão também, e eu fiquei meio sem ver sentido na vida, na época que o Boechat morreu, porque eu era muito fã dele. E apesar de eu não ter sido muito fã do Gugu, uma morte dessa impacta, né? Se tá me impactando que não era tão fã dele, imagina os fãs, imagina os familiares. Bom, Gugu tinha 60 anos de idade e, segundo a família, para respeitar as vontades do apresentador em vida, eles vão doar todos os órgãos do cara. O que eu achei uma atitude muito honrosa. O cara morreu, mas vai salvar um monte de vida, vai tirar um monte de gente da fila de hemodiálise, vai devolver a visão para pelo menos uma pessoa, vai dar um coração novo para alguém. Faz até sentido se você pensar nas coisas legais que ele fazia naqueles programas dele, de assistencialismo e tal. Pensemos nisso como uma última obra assistencialista de Gugu, muito honrosa. E é isso, Gugu. Agora sim a gente pode falar, cara. Descanse em paz.